Bom dia, segunda-feira chegando por aqui, segunda-feira com propósito. Vou aguardando vocês entrarem aí. E gente, tá um friozinho aqui. Vou ter até uma manguinha longa hoje. Chegando agora, uma época gostosa. Hoje uma segunda para falar um pouquinho, né, sobre um assunto que eu acho bem relevante, que é cuidar da nossa própria vida, né? Então esse é o título realmente da live. Ontem, fazendo algumas leituras, me dei conta da importância de falar sobre isso. Tô aqui com a minha xícara, a minha segunda, mas hoje sem café, gente, tá? Comecei o jejum de café aqui por alguns dias, acredito que umas 2 semanas, pelo menos, e vamos ver como será. Eu fiz uma vez, mas já faz um certo tempo, e agora, novamente, dessa vez eu e meu esposo decidimos fazer juntos. Vamos ver como vai ser. Fica mais fácil a dois, né? Porque confesso que o cheirinho do café é uma tortura, né? Eu comento que às vezes o cheirinho, né, o aroma, ele é muito mais viciante quase do que o próprio sabor, né? E vamos lá, para entrar aqui no nosso assunto. Bom dia, já que tudo certo aí com o áudio e vídeo. Me direciona para mim saber se tá tudo bem. Ok. Bom, gente, olha só. A live de hoje, tá? Eu costumo sempre fazer um roteiro, assim, né? E faço muitas anotações de coisas que eu vou fazer um pouquinho mais estruturado. E hoje eu senti, assim, de não trazer uma estrutura pronta, né? Porque trazer muito, assim, o que eu tô sentindo, assim, o que eu realmente acho que é a abordagem ideal para esse tema. Ontem eu li o meu devocional, falava sobre cuide da sua vida, mas de um jeito diferente. Algo que eu já falei muito aqui, que é sobre muito cuidar, assim, do nosso físico, da nossa saúde física, alimentação, essa coisa de atividades, né? E hoje o viés é um pouquinho diferente, tá? Oi, Karen, tudo? E o viés que eu quero trazer hoje, assim, pra gente pensar aqui, é muito mais, assim, ó, interno, tá? Que a gente possa se permitir, gente, é quase que um autocuidado, né? Um olhar para nós mesmas. E aí eu parei para pensar um pouquinho sobre isso, porque que esse assunto, assim, tava vindo muito para mim, né? E o que eu tava percebendo durante a minha semana, e ontem finalizou com um devocional que eu li que fechou, assim, muito esse assunto, né? Eu me dou conta, gente, que nós estamos, assim, ó, o tempo inteiro sempre preocupados, tá? Com tudo à nossa volta, em óbvio, querendo fazer o melhor, sermos pessoas melhores, né? Buscarmos avançar conhecimento, atitudes, né? Comportamentos melhorados, né? E isso é extremamente necessário. Só que a gente tá com uma grande dificuldade de fazer uma pausa disso. E aí, meu primeiro convite aqui, gente, é assim, ó. Quem tá aí assistindo essa live, senta, se organiza na cadeira de um jeito mais leve, ombro relaxado, respira profundamente. Vou fazer o mesmo aqui. E sente como é esse momento. Sente o silêncio. Acalma a mente, silencia os pensamentos. A gente tá precisando muito disso. Eu não sei vocês aí, mas eu só de falar aqui, parece que tudo à minha volta muda. Porque eu tô aqui agora, totalmente focada em só falar o que eu tenho nesse momento. Eu não tô me preocupando com mais nada. E, gente, se cuidar é a gente começar a assim respirar um pouquinho mais, se conectar um pouquinho mais com nós mesmos, porque a gente tá sempre nessa loucura que a vida nos insere e não tem como ser diferente, a gente sabe disso. Só que nós temos que aprender a ter esses momentos de cuidado, de autocuidado, de autocompaixão, de olhar para nós, de não só olhar para fora. Será que a gente consegue parar um pouquinho de tentar
atender expectativas à nossa volta, seja por 10, 15, 20 minutos. Parem e pensem um pouquinho. A gente está o tempo inteiro tentando alcançar ou atender expectativas, seja de filhos, de marido, de colegas de trabalho, de amigos, de pais, de colegas. Gente, o tempo inteiro. Isso faz sentido aí pra vocês? Porque pra mim, assim, ó, quando eu parei pra pensar nisso, eu me dei conta que a gente tá sempre a serviço de algo. A gente não consegue mais ficar parado e quieto, até porque os outros também movimentam isso em nós. Tu não fez isso ainda? Ah, já pensou naquilo? Já planejou aquela coisa? Já isso. E a gente não para a nossa mente um minuto. E o tempo inteiro querendo atender a expectativa de outros. Gente, isso é cansativo, isso nos esgota. E aí, dá mais uma respirada funda aí, bem profunda, relaxa o ombro e entende que é possível a gente tirar esse momento e a gente ter essa postura de se autocuidar. E, gente, isso de repente é só respirar. É só pensar que não precisa estar fazendo alguma coisa nesse instante, a não ser absorvendo aquilo que vocês precisam ter mais atenção durante o dia. Porque eu me pergunto o seguinte, até isso eu escrevi aqui no meu caderninho hoje de manhã, será que nós somos capazes, tá, de não precisar estar certas, de termos as melhores ideias? Será que a gente consegue deixar de lado esse desejo de saber mais sempre do que de repente até os outros? Será que nós somos capazes de parar de competir com tudo e com todos a todo tempo? Porque é literalmente isso que a gente vem fazendo. Se nós estamos na academia, o que nós estamos olhando? Se nós estamos, sei lá, numa rede social, se nós estamos numa reunião que traz um conflito, a gente é convidado o tempo inteiro para embates. E a vida é sobre isso. Eu não estou dizendo que não é. Vocês sabem, eu aqui defendo muito a questão de posicionamento, de atitude, de decisões, porque a gente precisa disso em todo o tempo. Só que nós precisamos aprender a criar esse lugar também de descanso. Esse lugar onde a gente cria um espaço em que a gente não precisa ser melhor do que ninguém, a gente não precisa ter solução para todas as coisas. Quem trabalha a sua espiritualidade hoje já tem uma grande vantagem, gente, em relação a isso, porque a gente trabalha muito a dependência de Deus, né? De colocar as coisas na mão de Deus, de fazer as nossas orações, já são entregas que a gente faz. Mas eu confesso que só isso não é suficiente. Eu me dei conta, porque isso eu faço. Eu tiro meu tempo, eu tenho uma rotina organizada, eu busco todos os dias de manhã me priorizar, buscar alimentar minha mente, fazer meu devocional, ler um pouco da Bíblia, escrever. Eu faço várias coisas que me fazem bem, que me limpam, que me desafogam, né? Que me estabelecem com mais consciência durante o meu dia. Mas ainda assim existe uma necessidade, gente, de descansar, de largar tudo que a gente está carregando durante todo o tempo. E nós precisamos nos dar conta que isso é um movimento intencional nosso. Ele não vai partir de fora, porque a dinâmica da vida é essa, tá sempre nos engolindo, tá sempre nos convidando para uma coisa aqui, uma coisa ali, e tá tudo bem, essa é a vida. Mas e nós? Quando é que a gente vai parar para se cuidar? Eu tenho visto muita gente só parar quando está doente, no limite, e não tem mais solução. Vocês conhecem alguém que já passou por isso? Daqui a pouco pode ser vocês mesmos que já passaram por isso, né? Mas em quantos momentos a gente precisa esperar uma coisa ruim de fato acontecer para que a gente se permita, gente, parar e respirar? É muito triste a gente parar e olhar isso, porque a gente se dá conta de que a gente não está tendo autonomia sobre a nossa própria vida nesse quesito do autocuidado, dessa autocompaixão.
a gente percebe que a gente entrou nesse fluxo do mundo que é agitado, que é desgastante, que sim, ele é doentio também. E nós precisamos sim trabalhar, nós precisamos fazer as coisas que a gente tem que fazer. Mas a gente tem uma escolha. A gente tem a oportunidade de escolha. E a gente precisa aprender a trabalhar essa pausa, tá? Porque no início, vou ser bem sincera com vocês aqui, no início eu entendia que o meu tempo de manhã cedo, esse que eu tive para leitura, para devocional, para escrita, para reflexão, eu achava que esse era o meu momento de autocuidado. Mas, gente, ali eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando a minha mente, eu tô trabalhando as minhas emoções, eu tô buscando consciência, eu não tô descansando. Ali eu tô, de fato, me colocando a serviço do meu desenvolvimento. E, gente, esse cuidar que eu tô falando agora é diferente. É um cuidado de descanso e, principalmente, descanso para a mente e para as emoções. Porque isso é o que consome boa parte, a maior parte, eu diria assim, da nossa energia, do nosso tempo. Quanto a gente dedica para isso? Vocês já se deram conta? Pararam para pensar um pouquinho? Quantas vezes no nosso dia nós paramos, tá? Para pensar em como solucionar algo, para como lidar com um sentimento que a gente não tá dando conta, que tá nos incomodando demais. A gente busca estratégia para conseguir fazer essas coisas funcionarem. Parem e pensem sobre o quanto isso é relevante na nossa vida. E nós precisamos, então, aprender a ter esses momentos de pausa. Eu percebi que agora, inclusive aqui, ó, fazendo essa live, como eu me determinei a olhar para isso, eu tô conseguindo fazer ela com muito mais presença, com muito mais tranquilidade e com uma quietude, assim, dentro de mim. Uma tranquilidade muito grande, uma paz. Eu sinto paz aqui agora. Porque isso tá fazendo muito sentido também para mim. E lembrar que eu tenho essa oportunidade de respirar, de descansar, mesmo sendo produtiva, gente. Então as coisas não são contrárias, elas não são opostas. A gente só precisa fazer com que isso encaixe certinho, tá? Em cada momento do nosso dia. Só que nós precisamos ter esse tempo de respirar. Quantas vezes a gente, eu aposto que todo mundo aqui já falou alguma vez essa frase. Nossa, fiz e parece que eu não fiz nada. Né? Quem aí já disse essa frase? Parece que termina o dia cansado e ao mesmo tempo sem ter visto o que fez. E óbvio que a gente fez muitas coisas. Só que a gente não parou nem para contemplar aquilo que a gente vinha fazendo. A gente não celebra. A gente se transforma numa máquina para dar conta de todos os nossos checkzinhos ali na nossa lista. E a vida passa e fica sem graça, tá? Não é assim que deve ser. Não é assim. Então, nós precisamos, obrigatoriamente, aprender a respirar. Muito se fala hoje dos benefícios, né, que se tem, né, a questão de, até de meditação, né, que é um tempo de acalmar a mente. E nós podemos fazer isso, gente, não precisa ter um método específico, a gente pode fazer pausas. Só que a gente tem que estar atento para isso, a gente tem que, determinar aqui. Tá? Eu tô fazendo algo aqui, eu tô sendo produtiva, eu tô cumprindo uma responsabilidade minha. Mas eu tô cumprindo isso com leveza, porque eu trouxe esse respirar e descansar para dentro desse meu momento. Eu não preciso ser competitiva com ninguém, nem comigo mesma nessa hora. Eu não preciso estar aqui em todo momento achando que eu tenho que fazer a live espetacular e que ela tem que ser a melhor do mundo ou a melhor que eu já fiz. Não, tem momentos que não precisa disso. Não precisa de performance, precisa só de entrega. Porque o que transforma uma vida aí do outro lado é a entrega que eu faço, é a forma como eu faço. Não é só a minha produtividade, a minha eficiência nisso, gente. Quantas vezes nós já fomos alcançados por coisas muito simples que as pessoas fizeram por nós e isso veio para transformar a nossa vida, para tornar a nossa vida melhor. É sobre isso. Então, o meu convite hoje é para que durante essa semana, tá? Vocês estejam bem, mas bem atentos para esse ponto.
que é de realmente se cuidar, de se permitir respirar, descansar e simplesmente fazer o que está aqui e agora. Eu não preciso estar pensando em nada além dessa live aqui. Eu preciso estar fazendo só isso nesse momento. O restante vai ser feito depois. Então, esse dinamismo da nossa mente e essa capacidade absurda que o ser humano tem, né? De pensar em coisas, de criar coisas, de dominar coisas, de evoluir, de avançar. Isso é ilimitado e que bom. Temos que celebrar isso. Mas a gente também tem que lembrar que isso, se não for controlado, se torna um problema na nossa vida. E a gente só circula, e a gente só passa pelos lugares, e a gente não está presente, a gente não desfruta, e a gente não se conecta, e a gente não tira o melhor que a gente pode da nossa vida e dos nossos momentos. Então, o convite hoje, gente, é para que esse respirar profundo, tá? E esse se colocar dentro de uma caixinha de cada vez para dar conta só daquilo, é um momento de autocuidado nosso. É a gente se permitir não ser cobrado, principalmente, gente, por nós mesmos. Já falei aqui, e eu falo isso sempre nos atendimentos, muito de mentoria, que a gente não precisa estar pegando chicotinho a toda hora e se martirizando por coisas que a gente poderia ter feito melhor. Não vai voltar atrás, gente. Então vamos nos capacitar para que na próxima oportunidade a gente faça melhor. Só que chegou a hora da gente entender, tá? Que esse amor próprio, que essa autocompaixão, ela vai fazer com que a gente avance muito mais na nossa vida. Porque a gente está preocupado de fato em ser melhor com a gente mesmo. Quantas vezes a gente se preocupa nisso? Dá para contar nos dedos aí? Na semana, quantas vezes a gente se preocupa com isso? A gente se preocupa no entorno todo. Ser o melhor profissional, ter a melhor solução para o nosso cliente, dar um melhor encaminhamento para a nossa equipe, melhorar um processo aqui, um processo ali, organizar a casa, manter tudo limpo, né? Tudo organizado, tudo no seu lugar. E o que resta pra gente? Me contem, o que resta pra gente? O cansaço? Sobra o que no final do dia? O esgotamento? A insatisfação? A tristeza? A reclamação? Tá? Por quê? Porque a gente está querendo fazer tudo ao mesmo tempo e a gente está olhando a vida como se ela fosse uma competição. Mas ela não é. É a gente que torna ela assim. É a gente que entende as coisas errado. É a gente que, em função das nossas experiências de vida, por tudo aquilo que nós já passamos, a gente faz uma baita de uma confusão. E a gente simplesmente deixa de ser aquilo que a gente mais deveria. Que é estar aberto o tempo inteiro para o aprendizado, quer contemplar a vida, quer celebrar as pequenas conquistas do dia a dia, quer olhar para si e pensar, poxa, hoje isso aqui eu fiz melhor. A gente geralmente olha e pensa, isso aqui deu errado. Gente, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos aprender a descansar, porque quando a gente trabalha a nossa espiritualidade, né, acho que a gente se aprofunda em algumas coisas e eu sempre penso, o que Deus será que está pensando e sentindo com tudo aquilo que a gente está vivendo aqui? Ele nos deu o básico tudo pronto, à nossa disposição. E o que a gente está fazendo com tudo isso que Ele nos entregou? O quanto a gente de fato está aproveitando tudo isso? E se Jesus veio para que a gente tivesse uma vida e vida em abundância, gente, não é para viver limitado desse jeito e sofrendo e dormindo mal e se preocupando. E eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso também. Porque as preocupações vêm à mente e são preocupações, gente, que nós criamos, porque não são nem coisas que estão no nosso controle. Então, que essa semana a gente possa se permitir, gente, tá? Cuidar da nossa vida de um jeito diferente. De jeito diferente. Não é só cuidar da nossa alimentação, não é só ir na academia, mas é a gente relaxar de fato. A gente baixar a guarda
é a gente lembrar que não precisa estar competindo o tempo inteiro com a gente mesmo. E às vezes até com as pessoas que nem imaginam que a gente está competindo. Então vamos parar de tentar atender expectativas, tá, dos outros. Vamos nos permitir. Isso, gente, não é ser grosseiro com o outro, não é se fechar pro outro, não. É simplesmente entender que tem espaço para as duas coisas. E que a gente possa fazer uma pausa de manhã, uma pausa de tarde, uma pausa de noite. E, gente, isso não é 1 hora, essa pausa em cada momento. Se nós tirarmos 10 minutinhos, 15 minutinhos para fazer essa reflexão aqui, parar para pensar, respirar assim, ó, fechar o olho e simplesmente sentir a vida. Sentir a parte boa da vida. Celebrar as pequenas coisas, o respirar, o enxergar, o falar, o estar com outras pessoas, o ter onde trabalhar, o ter uma casa, o ter uma família. Vamos parar de olhar para o problema que a família tem para resolver e vamos agradecer pelo que a gente já tem de bom, que são as vidas na nossa vida. Então esse é o meu convite. E eu estou também me convidando para esse lugar porque sinto necessidade. Então, o que eu falei para vocês é muito verdadeiro. Eu tô aqui fazendo essa live, puxei esse tema e eu tô muito tranquila e me sentindo muito bem. Porque eu tô aqui e agora com vocês. E comigo mesma. Eu não tô preocupada com o que tem à volta. A agenda tá cheia hoje, a agenda tá cheia hoje. Tem problema para resolver? Muitos. Mas vai ser um de cada vez. E os que eu não conseguir chegar, paciência. Vão ter que ficar para amanhã. Tá? Então que a gente possa entender que a vida, a gente tem que dar a chance para a vida. E para Deus mostrar pra gente que as coisas se resolvem mesmo sem a nossa interferência. Tem muita coisa que se resolve sem a nossa interferência. E vou dizer que muitas vezes a gente atrapalha, tá, os planos de Deus e uma coisa perfeita que às vezes está acontecendo à nossa volta. Não podemos ser irresponsáveis, não podemos. Mas a gente não pode ser controlador. Existe um limite entre uma coisa e outra. E quanto antes a gente descobrir, melhor, mais feliz nós seremos. Melhor será a nossa vida, mais leveza a gente vai ter no nosso dia a dia. E, gente, isso é um presente, ter leveza nos dias de hoje. Então, respirem fundo, em todos os momentos, toda hora que o peito apertar, que a pressão pegar, que o ombro pesar, que sentir um sufocamento. Respira. Respira e lembra de cuidar da tua vida, que seja por 5 minutos naquela hora. E eu tenho absoluta certeza que você vai se reconectar, vai lembrar de tudo que a gente está falando aqui e vai conseguir ter muito mais clareza para resolver as coisas com tranquilidade. A solução vai ser melhor. Assim vai ser na minha vida e na tua, se a gente fizer o que tem que ser feito. Então, o meu convite é esse, gente. Nessa semana, façam isso, experimentem isso e se permitam isso. Lembrem-se que vocês não precisam, a todo tempo, tentar atender e atingir a expectativa de alguém, nem a de vocês mesmos. Descansem. Cuidem da vida de vocês. Esse é o convite, certo? Um grande beijo. Compartilhem essa live com quem mais aí tá precisando respirar, se reconectar, ter mais tranquilidade. Sabe aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar que tá sempre só reclamando das coisas? Manda essa live para eles, porque eles precisam ouvir, tá? E que tenhamos uma semana abençoada. Grande beijo.